Espírito Santo, rompe as amarras invisíveis do mal e restaura minha casa com teu poder. Você já sentiu que algo inexplicável está sugando a paz do seu lar? Que por mais que tente, a harmonia parece se dissolver em meio a discussões, cansaço e silêncio. Às vezes não são as palavras ditas que ferem, mas as forças que se movem no invisível, aprisionando sentimentos, travando caminhos e apagando o brilho da vida dentro de casa. Muitos não percebem, mas há lares que estão fisicamente de pé e espiritualmente em ruínas. É por isso que o Espírito Santo quer falar com você agora. Ele quer entrar onde ninguém mais consegue, tocar nas feridas que o tempo não curou e restaurar o que parecia perdido. Este é o momento em que você para de lutar sozinho e convida o poder do Espírito de Deus para romper cada amarra que os seus olhos não veem, mas o seu coração sente todos os dias. Talvez você tenha tentado resolver tudo com suas próprias forças. Conversas, remédios, conselhos, planos, e nada mudou. Há um tipo de dor que não é material. É uma presença que pesa, uma energia que perturba, um desânimo que consome a alma. E é exatamente aí que o Espírito Santo age, porque ele não é limitado pelo visível. Quando ele entra, a escuridão é exposta e o invisível é vencido. Lembre-se da promessa em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade não é apenas física, é espiritual, emocional e familiar. É o rompimento de tudo o que aprisiona o amor, a paz e o propósito dentro da sua casa. Pare por um instante e olhe ao seu redor. Há algo que parece repetitivo, como se a tristeza, as perdas ou os conflitos tivessem criado um ciclo. O Espírito Santo quer quebrar esse ciclo agora. Ele quer restaurar a alegria que foi roubada, devolver o sono que o medo tirou e reacender a esperança que o tempo apagou. E para isso, ele não precisa de muito, precisa apenas do seu sim. Porque quando o coração se abre, o impossível se move. Se você sente que há algo invisível te prendendo, algo que insiste em destruir o que você tenta construir, não ignore esse chamado. Este vídeo não chegou até você por acaso. O Espírito Santo te trouxe aqui para libertar, renovar e reerguer o que o inimigo tentou destruir. Fique até o final desta oração, porque a cada palavra, o Espírito de Deus vai agir dentro da sua casa, quebrando correntes, restaurando lares e devolvendo a paz. Agora respire fundo, feche os olhos e permita que esta oração comece a trabalhar em você, porque hoje o Espírito Santo vai romper as amarras invisíveis e restaurar sua casa com o poder que transforma tudo. Oremos. Espírito Santo. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, não apenas com palavras, mas com um clamor profundo que nasce da alma. Sinto o peso do invisível tentando sufocar o que há de bom dentro da minha casa. Há momentos em que o ar parece mais denso, o ambiente mais frio e a paz distante como um sonho. Mas eu sei que onde o teu poder se manifesta, nenhuma força oculta resiste. Por isso, neste instante, eu te invoco com toda a fé do meu coração. Entra neste lar como um fogo que purifica, como uma tempestade que varre toda presença maligna e como uma luz que revela tudo o que se esconde nas trevas. Que cada sombra espiritual que se instalou aqui perca sua autoridade agora e que a tua presença estabeleça o domínio do céu dentro destas paredes. Espírito Santo, faz cessar toda influência maligna, toda energia contrária, todo laço espiritual que tenta aprisionar esta família. Eu te peço, toma este lar e transforma-o em morada da tua glória. Há forças que não se veem, mas se sentem. Há lares onde o amor esfriou sem motivo, onde o diálogo desapareceu, onde as portas se abrem para a rotina, mas não para a paz. Espírito Santo, revela o que está escondido por trás dessa atmosfera pesada. Mostra o que os olhos não percebem, mas que o coração sente há tanto tempo.
desmascara as obras das trevas, expõe o que está oculto e quebra as amarras invisíveis que têm sufocado esta casa. Que cada palavra maldita dita em segredo, cada inveja disfarçada, cada pensamento negativo lançado contra este lar perca o poder no exato instante em que o teu espírito se move. Entra como Senhor absoluto, e onde houver escuridão, que a tua luz tome o lugar. Onde houver confusão, que tua sabedoria reine. Onde houver medo, que o teu poder se manifeste com autoridade inquestionável. Espírito Santo, quando o invisível se levanta, é o teu nome que se ergue acima de tudo. Nenhuma força espiritual é capaz de resistir ao som do teu mover. Por isso, peço que o teu vento sopre sobre este lar agora, que a tua presença percorra cada cômodo, cada parede, cada objeto, cada alma que habita neste lugar. Que o teu poder desfaça toda a trama oculta, destrua toda a corrente espiritual que prende, toda maldição que se instalou, toda voz contrária que tenta apagar o brilho desta família. Declaro que este lar não pertence ao medo, não pertence ao caos, não pertence às trevas, pertence ao Espírito de Deus, que vive, que reina e que habita entre nós. Espírito Santo, age com poder onde a dor se esconde. Entra nas conversas interrompidas pelo orgulho, nas lágrimas engolidas em silêncio, nos pensamentos que dizem nada vai mudar. Mostra que o teu poder vai além das emoções, que a tua presença quebra muros e transforma corações. Onde houver desânimo, planta coragem. Onde houver ressentimento, coloca perdão. Onde houver dúvida, estabelece fé inabalável. Que este lar seja o palco da tua manifestação, onde o sobrenatural se torne real, onde o impossível se torne testemunho, onde cada vida seja prova viva de que o teu Espírito continua operando com poder nos dias de hoje. Há guerras que não se lutam com armas, mas com fé, e é essa fé que levanto agora como bandeira sobre este lar. Espírito Santo, visita cada mente cansada, cada coração oprimido, cada alma em aflição. Rompe o que aprisiona, desata o que está preso, anula o que foi decretado contra nós. Que o teu poder flua com autoridade e desfaça toda obra espiritual contrária. Que nenhum mal consiga permanecer de pé diante da tua presença. Faz cair por terra todo encantamento, toda maldição, toda palavra contrária, que a tua força substitua toda fraqueza e que a tua unção quebre as correntes que nos impedem de viver em plenitude. E quando o silêncio pairar sobre esta casa, que ele não seja ausência, mas sinal da tua paz reinando. Que cada passo dentro deste lar seja guiado pela tua sabedoria. Que cada manhã seja marcada pela tua presença e cada noite protegida pela tua guarda. Espírito Santo, eu te entrego o controle deste lar. Toma o centro de tudo. Rompe agora as amarras invisíveis que aprisionam. Levanta o que está caído, cura o que foi ferido e restaura o que foi perdido. Que o teu poder seja como um rio de transformação que percorre este lugar, trazendo vida, esperança e liberdade onde antes havia desespero. Hoje, diante de ti, declaro: este lar pertence ao Espírito Santo, e nada poderá apagar o selo da tua presença sobre ele. Há lares onde as paredes permanecem de pé, mas os corações estão em ruínas, onde o sorriso é apenas disfarce e as palavras, quando ditas, ferem mais do que curam. Espírito Santo, tu conheces cada rachadura invisível que o tempo, a dor e a indiferença abriram dentro das famílias. Tu sabes quantas promessas se perderam no silêncio e quantos sonhos foram soterrados por discussões e distâncias. Vem agora, Espírito Santo, com teu poder restaurador e refaz o que o pecado, o orgulho e a frieza destruíram. Coloca novamente tua mão sobre os escombros e levanta o que ninguém mais acreditava poder existir. Onde há desprezo, planta perdão. Onde há ferida, aplica tua cura. Onde há vazio, preenche com tua presença viva.
Que cada coração quebrado se torne testemunho da tua capacidade de reerguer o que parecia definitivamente perdido. Espírito Santo, tu és o arquiteto das reconstruções impossíveis. Entra neste lar como quem ergue um novo alicerce sobre ruínas antigas. Que cada palavra que já machucou seja substituída por gestos de amor e compreensão. Restaura os vínculos que o tempo enfraqueceu, reata os laços que a mágoa cortou e renova a esperança onde o desespero plantou raízes. Assim como em Atos 1:8, o teu poder nos transforma em testemunhas do milagre. E é isso que eu peço neste momento, que a restauração que vier sobre esta casa se torne prova viva de que nada está perdido quando o Espírito de Deus decide agir. Sopra teu vento sobre os corações cansados e faz brotar nova vida onde só restavam cinzas. Há dores que não são faladas, mas gritam no silêncio. Espírito Santo, escuta o que os lábios não dizem. Penetra nos pensamentos ocultos, nas lembranças que ainda ferem, e cura o passado que insiste em assombrar o presente. Toca nos relacionamentos distantes, nas amizades rompidas, nos casamentos frios, nas conexões familiares desgastadas. Faz renascer o amor que foi apagado, o respeito que foi perdido e a ternura que o tempo levou. Que esta casa volte a ser um refúgio, não um campo de batalhas. Que o teu poder substitua o orgulho pela humildade, o medo pela confiança e a raiva pelo entendimento. Espírito Santo, onde há divisão, gera unidade. Onde há ofensa, planta compaixão. Espírito Santo, ensina-nos a reconstruir com sabedoria. Que cada palavra dita neste lar tenha peso de cura e não de destruição. Que a tua presença esteja em cada conversa, guiando gestos e decisões. Remove o orgulho que impede o perdão e destrói as barreiras erguidas pelo ressentimento. Que este lar aprenda a se comunicar outra vez, não por obrigação, mas por amor. Que o teu Espírito transforme a rigidez em sensibilidade, o silêncio em diálogo e o distanciamento em reconciliação verdadeira. Porque quando tu estás presente, o que foi quebrado não apenas é restaurado, é transformado em algo mais forte, mais puro e mais duradouro. Espírito Santo, restitui o que o tempo roubou. Traz de volta a alegria de estar juntos, o prazer da convivência e a leveza dos dias simples. Que a esperança antes esquecida volte a florescer como o jardim que renasce após a tempestade. Reacende os sorrisos, reergue as promessas e faz o coração desta casa pulsar de novo com amor sincero. Que ninguém viva mais em função da dor passada, mas em expectativa pelo novo tempo que o Senhor está preparando. Faz do perdão o alicerce da reconciliação e da fé o combustível da restauração. E quando todos olharem para este lar, Espírito Santo, que vejam mais do que paredes reconstruídas, que vejam um milagre, que percebam que o que foi restaurado não veio da força humana, mas da tua intervenção sobrenatural. Que cada canto desta casa seja um testemunho vivo de que o teu poder não remenda o que está quebrado, ele refaz do zero, com perfeição, propósito e amor. Espírito Santo, restaura o que foi ferido, recompõe o que foi destruído e transforma o que foi esquecido. Que esta casa seja símbolo de recomeço, lugar de paz e prova incontestável de que quando tu entras, nada permanece quebrado e tudo se torna novo outra vez. Há lares onde o corpo repousa, mas a alma não encontra descanso. Onde o ambiente parece carregado, onde o cansaço vem sem razão e as lágrimas caem sem explicação. Espírito Santo, eu te peço, visita agora cada ambiente desta casa e liberta-nos do peso espiritual que tenta sufocar o ânimo e roubar a paz. Que a tua presença invada cada canto, desfazendo toda a força oculta, toda influência sombria e toda opressão que paira no ar. Onde há confusão, estabelece ordem. Onde há medo, instala coragem. Que o teu poder seja como vento que varre toda a sombra, como luz que expõe e dissipa o mal. Espírito Santo, livra-nos daquilo que os olhos não veem,
mas que o coração sente, do que o corpo suporta, mas a alma não aguenta mais carregar. Espírito Santo, entra com autoridade e desfaz o jugo espiritual que pesa sobre esta família. Que toda força contrária que tenta nos enfraquecer seja agora derrotada pela tua presença. Rompe os laços invisíveis que prendem esta casa à tristeza, ao medo e à ansiedade. Derrama tua paz como escudo que impede o avanço do mal. Que o ambiente se transforme em refúgio e não em campo de batalhas. Que o teu sopro varra todo espírito de discórdia e que o amor volte a respirar livremente entre nós. Espírito Santo, toma o controle das emoções, das palavras, dos pensamentos e coloca em ordem tudo o que foi abalado. Que cada vida aqui presente sinta o alívio de quem é liberto e a leveza de quem foi restaurado pelo teu poder. Há dias em que o desânimo é tão forte que parece não vir de dentro, mas de algo que se alimenta da fraqueza espiritual. Espírito Santo, corta agora toda raiz oculta que suga a alegria, toda presença que se alimenta do sofrimento. Que a tua autoridade se manifeste como espada de luz, cortando o vínculo de toda energia opressora, que nenhuma força contrária consiga se sustentar onde o teu nome é exaltado. Que a tua presença seja tão intensa que o próprio ar se torne sagrado. Espírito Santo, faz destilar um altar vivo, onde nenhuma sombra possa permanecer. Que a tua luz purifique o ambiente e cada vida seja envolvida pela serenidade que só vem de ti. Espírito Santo, desperta em nós o discernimento espiritual para reconhecer o inimigo que opera nas pequenas coisas, nas palavras malditas, nas discussões banais, na exaustão sem motivo. Ensina-nos a não lutar contra pessoas, mas contra as forças que se escondem por trás delas. Que o teu poder seja o escudo que nos protege do invisível. Atos 1:8 declara que receberemos poder quando o teu Espírito vier sobre nós. E é esse poder que peço agora. Que ele desça sobre esta casa, sobre cada pessoa que habita aqui, e transforme o que antes era peso em força, o que era escuridão em luz, o que era confusão em direção. Espírito Santo, não permitas que o medo encontre morada neste lar. Expulsa toda perturbação que tenta roubar o sono, toda angústia que visita a noite, toda preocupação que impede o descanso. Que o teu poder feche as portas que o mal tenta abrir e cele este lar sob a tua autoridade. Onde houver choro, que venha consolo. Onde houver opressão, que surja libertação. Onde houver trevas, que o teu espírito brilhe com intensidade incontrolável. Que a tua presença traga alívio imediato, força renovada e a certeza de que nenhuma carga espiritual é pesada demais para quem tem o Espírito Santo como defensor. E quando o amanhecer chegar, que este lar respire leveza. Que cada pessoa acorde sentindo paz e que o ambiente seja diferente, mais claro, mais tranquilo, mais cheio da tua essência. Espírito Santo, liberta esta casa de todo o peso invisível, de toda presença que não vem de ti e de toda influência que tenta apagar o brilho da fé. Que o teu poder seja o ar que respiramos, o escudo que nos protege e a presença que nunca se vai. Espírito Santo, liberta, cura e renova, porque onde tu habitas não há espaço para escuridão, opressão ou medo. Que o teu poder reine soberano sobre este lar e que, a partir deste instante, a tua paz seja permanente, inabalável e eterna. Há dias em que o coração acredita menos, momentos em que a fé, antes firme como uma rocha, começa a se desfazer em silêncio. Espírito Santo, visita agora aquele que sente que não aguenta mais, aquele que já orou tanto, mas não vê resposta, aquele que carrega promessas que parecem esquecidas pelo tempo. Vem, Espírito Santo, reacender o fogo da fé que se apagou. Mostra que a tua demora nunca é ausência, mas preparo. Que cada lágrima derramada foi vista, que cada pedido sussurrado no escuro foi ouvido e que cada esperança adiada ainda florescerá no teu tempo. Toca na alma cansada e sussurra:
Eu ainda estou aqui, porque quando o teu sopro toca o desanimado, até o coração mais frio volta a pulsar com esperança. Espírito Santo, há pessoas que hoje olham para a própria vida e não reconhecem mais quem se tornaram. Elas já foram cheias de fé, já acreditaram no impossível, mas as feridas da caminhada as fizeram duvidar. Atos 1:8 declara que receberemos poder quando o teu Espírito vier sobre nós, e é esse poder que eu te peço agora, o poder que faz o desanimado se levantar e o incrédulo voltar a crer. Renova a fé de quem está cansado de tentar. Mostra que a tua presença não depende de sentimentos, mas de verdade, que mesmo quando não vemos, tu estás trabalhando, que mesmo no silêncio, tu ainda falas. Espírito Santo transforma a dúvida em convicção e o medo em coragem. Quando a fé se apaga, os olhos só veem o que dói. Espírito Santo, abre os olhos espirituais desta casa para enxergar além do que é visível. Mostra que há um propósito até nas perdas, que há renascimento em cada queda e que a tua fidelidade não falha. Que o teu poder renove a esperança e que o teu consolo envolva os corações feridos. Restaura o ânimo de quem vive apenas por rotina, sem mais acreditar em milagre. Espírito Santo, reaviva o dom da fé que dorme em cada um e desperta a coragem de continuar acreditando mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Há casas que ainda estão de pé por pura misericórdia, sustentadas por uma fé quase apagada. Espírito Santo, sopra sobre esses lares e reacende a chama. Que cada oração esquecida volte a ter força, que cada promessa pareça novamente possível. Remove o peso da desesperança e traz de volta o brilho da expectativa. Que este lar volte a orar com fervor, volte a crer em dias melhores, volte a sonhar. Que o teu poder envolva cada pessoa e as faça sentir que, ainda que o mundo desabe, quem está firmado em ti nunca será abalado. Espírito Santo, ensina-nos a confiar de novo. Mostra que fé não é apenas esperar, é continuar acreditando mesmo quando não há sinal de mudança. É andar sobre as águas mesmo sem ver o chão. É permanecer de pé quando o vento sopra contra. Restaura essa fé inabalável, essa força que vem da certeza de que nada está fora do teu controle. Que cada coração volte a bater com esperança. Que cada olhar volte a enxergar o futuro com confiança. E que cada oração volte a ter poder porque é feita com fé viva, renovada, inquebrável. E quando a fé for novamente acesa, que esta casa se torne um testemunho vivo do teu agir. Que os vizinhos sintam tua presença só de cruzar a porta. Que os amigos percebam a mudança no olhar. E que o teu nome seja glorificado através da transformação que só o teu poder pode realizar. Espírito Santo, renova a fé que se perdeu. Desperta o que adormeceu e fortalece o que estava fraco. Que a esperança volte a morar aqui e que esta casa nunca mais viva de aparência, mas de convicção. Porque onde o teu espírito está, a fé renasce, o impossível acontece e a vitória é apenas o começo. Espírito Santo, quantas vezes o perigo não veio pela porta da frente, mas se infiltrou pelas brechas da alma? Quantas vezes o inimigo não atacou com gritos, mas com pensamentos? Eu te peço agora, ergue tua muralha espiritual ao redor deste lar. Que tua presença seja escudo e fortaleza, que nenhuma força maligna, palavra contrária ou olhar invejoso encontre passagem. Espírito Santo, envolve este lar com o teu poder. Que cada cômodo, cada canto, cada espaço físico e espiritual seja selado pela tua autoridade. Que todo espírito de confusão, discórdia, cansaço ou angústia que tenta penetrar aqui seja anulado pela força do teu nome. Que este lar seja protegido por uma barreira invisível, mas inquebrável, uma barreira feita do teu próprio poder. Espírito Santo, eu sei que o inimigo trabalha no silêncio, tentando plantar desânimo onde havia fé, medo onde havia esperança e divisão onde havia amor. Mas eu clamo,
Sopra com força sobre este ambiente e desfaz toda a trama oculta. Que toda seta espiritual lançada contra esta casa volte para o nada. Que o teu poder destrua cada armadilha, cada pensamento maldito, cada energia de destruição que tenta se levantar. Que nenhuma força das trevas consiga permanecer onde a tua luz reina soberana. Espírito Santo, cobre-nos com teu manto de proteção e coloca guardiões celestiais em cada porta e janela, para que o mal seja interceptado antes mesmo de se aproximar. Há inimigos que se vestem de tranquilidade, mas trazem consigo a intenção de ferir. Espírito Santo, revela o que se esconde por trás das aparências. Dá discernimento a esta família para reconhecer quando o mal tenta se disfarçar de amizade, quando o perigo vem com sorrisos. Rompe os laços tóxicos, corta as influências espirituais que drenam a energia desta casa e fecha as portas que o inimigo tenta abrir em segredo. Ensina-nos a vigiar e a orar, não com medo, mas com autoridade, porque onde o teu espírito está, a escuridão não tem domínio. Que cada pessoa aqui se torne consciente da tua presença e ande revestida do teu poder todos os dias. Espírito Santo, o inimigo pode tentar, mas não prevalecerá. Que toda palavra de maldição lançada contra esta casa seja cancelada agora. Que cada murmúrio de inveja, cada desejo de destruição, cada olho que observa com más intenções, perca a visão espiritual que tenta alcançar este lar. Que o teu fogo consuma todo dardo lançado contra nós. Atos 1:8 declara que o teu poder nos reveste para testemunhar milagres. E este é um deles. O milagre da proteção invisível, que guarda o que é precioso, mesmo quando o inimigo pensa que pode tocar. Espírito Santo, sela este lar com a marca do teu sangue e com a autoridade do teu nome. Espírito Santo, visita as noites desta casa, que o sono seja tranquilo e livre de perturbações. Que nenhuma presença maligna se aproxime, que nenhum pesadelo tenha força, que nenhuma opressão se estabeleça, que cada madrugada seja coberta pela tua paz e que ao amanhecer a tua luz renove a esperança. Que os dias sejam guiados pelo teu discernimento e que nenhum passo desta família seja dado fora da tua direção. Protege também as entradas espirituais, os pensamentos, os sentimentos, as palavras, porque é por elas que o inimigo tenta invadir. Que tudo o que sai desta casa exale tua presença, e tudo o que entra seja filtrado pelo teu poder. E quando vierem as tempestades, Espírito Santo, que este lar permaneça firme, porque está alicerçado em ti. Que o mal bata, mas não entre. Que o ódio tente, mas não consiga. Que a inveja observe, mas não alcance. Que a tua presença seja como uma chama constante, iluminando, purificando e protegendo sem cessar. Espírito Santo, protege este lar de todo ataque invisível, de toda a influência das trevas e de toda a armadilha espiritual. Que esta casa seja vista no mundo espiritual como território santo, inviolável e habitado pelo teu poder. Que aqui só reine o amor, a paz e a tua glória, porque este lar pertence ao Espírito Santo, e onde tu habitas, nenhum mal pode permanecer. Espírito Santo, dentro de cada casa existem feridas que ninguém comenta, palavras que ainda ecoam no silêncio, olhares que se desviam para evitar lembranças e corações que continuam sangrando por dentro, mesmo quando o rosto sorri. Tu conheces cada história escondida entre essas paredes, os gestos que machucaram, as ausências que doeram, as decepções que envelheceram em silêncio. Por isso, eu te peço agora, entra neste lar e toca onde nenhum médico pode tocar, onde nenhuma palavra humana pode alcançar. Cura o interior desta família, Espírito Santo. Cura a alma cansada, o coração ferido, a mente perturbada. Que o teu poder seja bálsamo onde existe dor, consolo onde há arrependimento e renascimento onde o amor morreu. Espírito Santo,
Há lares em que a convivência virou sobrevivência, onde cada dia é uma tentativa de manter as aparências enquanto o afeto se apaga lentamente. Mas quando o teu poder entra, o impossível se torna novo começo. Que o teu sopro renove os laços enfraquecidos, traga sensibilidade aos corações endurecidos e faça com que esta casa volte a sentir o calor da comunhão verdadeira. Espírito Santo, remove o orgulho que impede o perdão, o ressentimento que impede a reconciliação e a mágoa que impede o amor. Toma o controle das palavras que saem desta casa e transforma-as em pontes de restauração e não em muros de afastamento. Que cada conversa seja instrumento de cura e cada gesto sinal de recomeço. Espírito Santo, ensina-nos a enxergar o outro não como inimigo, mas como reflexo do teu amor. Tira as vendas do egoísmo e da indiferença. Faz-nos sentir novamente a dor do outro, compreender suas lutas, respeitar suas limitações e amar sem exigir retorno. Que cada coração desta família aprenda a se colocar no lugar do outro e perceba que, mesmo imperfeitos, todos precisam de acolhimento. Atos 1:8 nos lembra que o teu poder nos reveste para testemunhar transformação. Então, que essa transformação comece dentro deste lar. Que o teu poder destrua o gelo das emoções e reacenda o fogo da ternura. Espírito Santo, há lembranças que adoecem e memórias que se tornaram prisões. Liberta esta família dos fantasmas do passado. Que nenhuma dor antiga tenha mais força para controlar o presente. Que o perdão não seja apenas palavra, mas libertação verdadeira. Cura o interior daqueles que carregam culpa, vergonha ou arrependimento. Mostra que não há ferida que o teu toque não possa sarar, nem passado que o teu amor não possa redimir. Espírito Santo, faz com que o choro guardado se transforme em alívio e o silêncio doloroso se converta em oração sincera. Espírito Santo, fortalece as mães que choram em silêncio, os pais que se culpam por não terem conseguido mais, os filhos que se sentem esquecidos e os irmãos que se afastaram. Toca em cada um e mostra que ainda há tempo de recomeçar, que as ofensas sejam superadas, que as distâncias se encurtem e que o amor volte a unir o que foi separado. Que esta casa volte a ser abrigo e não campo de guerra, lar e não lugar de lembranças tristes. Espírito Santo, preenche os vazios com a tua presença e faz com que o amor volte a ser o idioma desta família. E quando a cura interior acontecer, que a tua paz se estabeleça de forma permanente, que os sorrisos sejam genuínos, as conversas sinceras e o ambiente leve como nunca antes. Espírito Santo, cura os traumas invisíveis, sara as feridas emocionais e faz renascer o que o tempo destruiu. Que cada membro desta família seja restaurado por dentro e que a harmonia seja fruto do teu toque. Que esta casa seja testemunho de que não há dor emocional, ferida familiar ou lembrança amarga que resista ao teu poder. Espírito Santo, cura o interior da minha família para que ela viva em plenitude, liberdade e amor verdadeiro sob a tua presença constante e transformadora. Espírito Santo, tu sabes que há famílias que vivem o peso da escassez, não por falta de esforço, mas por causa de barreiras invisíveis que parecem impedir o avanço. São contas que se acumulam, portas que não se abrem e oportunidades que desaparecem no último instante. Vem agora, Espírito Santo, com teu poder soberano e rompe as correntes que travam o progresso desta casa. Toca nas mãos que trabalham e parecem não prosperar. Abençoa as ideias, os projetos, os negócios e toda a semente de esforço que foi lançada com fé. Que o trabalho desta família não seja em vão. Transforma o suor em colheita, o esforço em resultado e o desânimo em coragem para continuar. Que tudo o que estava estagnado comece a se mover sob a direção do teu Espírito. Espírito Santo, há lares que têm força, mas falta caminho. Há pessoas cheias de sonhos,
mas presas por amarras espirituais que impedem o crescimento. Rompe agora, em nome do Senhor, cada nó invisível que prende o avanço desta família. Que toda maldição financeira seja quebrada, que toda dívida se transforme em oportunidade de recomeço e que toda limitação seja substituída pela tua abundância. Assim como em Atos 1:8, que o teu poder desça sobre este lar, capacitando, direcionando e abrindo portas que estavam trancadas há anos. Que nenhuma força contrária consiga se levantar contra o que tu estás prestes a liberar. Espírito Santo, muda o ambiente espiritual das finanças desta casa. Onde há medo de faltar, planta confiança. Onde há desespero, traz sabedoria. Que o dinheiro deixe de ser motivo de briga e se torne instrumento de bênção. Ensina-nos a administrar com prudência, a semear com propósito e a colher com gratidão. Que cada recurso que entra seja multiplicado pela tua graça e que o inimigo não consiga tocar no fruto do trabalho desta família. Espírito Santo, impede o desperdício, corta o gasto sem propósito e afasta o ladrão espiritual que tenta roubar a prosperidade. Que o teu poder repouse sobre esta casa e tudo o que tocar floresça. Há caminhos bloqueados que não se explicam, pessoas preparadas, mas que nunca são vistas, portas que pareciam certas, mas se fecharam de forma repentina. Espírito Santo, entra agora nas rotas da vida desta família e remove os obstáculos invisíveis. Que tudo o que foi trancado injustamente seja destrancado pelo teu poder. Onde houver portas seladas, abre-as com tua autoridade. Onde houver caminhos confusos, alinha-os com a tua direção. Espírito Santo, remove os impedimentos espirituais que limitam o crescimento e faz com que esta família caminhe em território de bênção, de avanço e de vitória. Espírito Santo, dá novas estratégias a quem empreende, novas forças a quem trabalha e novas ideias a quem está cansado de lutar sem retorno. Inspira mentes criativas, abençoa mãos diligentes e envia oportunidades inesperadas. Que a prosperidade não seja apenas um desejo, mas uma realidade. Que o fruto do trabalho não se perca, que o tempo investido gere recompensas e que a tua graça traga recursos de onde ninguém imaginava. Espírito Santo, abre caminhos na escassez, rios no deserto e oportunidades em meio às crises. E quando o teu agir se manifestar, que esta casa se torne exemplo de milagre financeiro. Que todos vejam que a prosperidade não veio da sorte, mas da presença do Espírito Santo. Que cada testemunho desta família seja prova viva de que o céu se move quando há fé. Espírito Santo, transforma as finanças, restaura os caminhos, remove os bloqueios e estabelece uma nova estação de abundância. Que a fartura espiritual e material caminhem juntas e que o teu nome seja exaltado em cada conquista. Que a partir de hoje, este lar viva sob a promessa da provisão divina e nunca mais conheça a falta, porque o Espírito de Deus é o Senhor deste lar. Espírito Santo, há corações aprisionados pelo medo, mentes cercadas pela ansiedade e lares dominados por preocupações que não cessam nem durante o sono. O medo tem feito morada onde antes existia fé, e o silêncio da noite se tornou o eco de pensamentos que não param. Vem agora, Espírito Santo, com teu poder libertador, e expulsa toda forma de medo que se levantou contra esta casa. Que tua presença se manifeste como escudo que cobre a mente e o coração. Que cada sensação de insegurança, cada expectativa de tragédia, cada lembrança dolorosa que alimenta o pavor, seja desfeita agora pela força do teu nome. Que a tua luz dissipe as sombras internas e a tua voz silencie as tempestades da alma. Espírito Santo, o medo é o instrumento que o inimigo usa para destruir o que o amor constrói. Mas onde tu estás, o amor é pleno e o medo perde a força. Que esta casa seja revestida de coragem, fé e serenidade.
Que cada pessoa aqui aprenda a descansar em ti, confiando que nada pode acontecer fora da tua vontade. Que a ansiedade perca o domínio e a mente, antes inquieta, encontre refúgio em tua presença. Assim como diz Atos 1:8, que o teu poder venha sobre nós e nos torne testemunhas de coragem diante das adversidades. Espírito Santo, enche este lar da tua presença tão intensamente que até os medos mais antigos se dissolvam na certeza de que tu és o guardião deste lugar. Espírito Santo, liberta as crianças desta casa dos terrores noturnos, os jovens das aflições mentais e os adultos das angústias que os prendem ao passado. Tira o peso das preocupações sobre o amanhã e substitui por confiança no teu cuidado. Que o teu sopro acalme as tempestades interiores e traga leveza àqueles que carregam o fardo do medo de fracassar, de perder, de recomeçar. Que cada respiração neste lar seja sinal de tua paz constante e que nenhuma voz de medo volte a se erguer contra a segurança que vem de ti. Espírito Santo, toma o controle das emoções desta casa. Apaga da memória o trauma das quedas, das perdas e das decepções que criaram raízes de medo. Onde houver recordações que ainda ferem, coloca bálsamo. Onde houver desconfiança, planta esperança. Onde houver pânico, gera serenidade. Que cada coração sinta a presença real do teu consolo e perceba que mesmo no meio das tempestades, há um lugar seguro em ti. Espírito Santo, ensina-nos a viver sem medo do futuro, sem culpa do passado e com confiança plena no presente. Espírito Santo, afasta desta casa todo espírito de opressão que se alimenta da insegurança. Que nenhuma notícia ruim roube a tranquilidade, que nenhum rumor apague a fé e que nenhuma ameaça consiga atravessar o escudo da tua presença. Que o teu poder estabeleça uma atmosfera de paz permanente, onde o descanso seja natural, o sorriso verdadeiro e o coração firme. Que esta família aprenda a viver guiada pelo teu amor e sustentada pela certeza de que o mal não tem espaço onde tu habitas. E quando o sol nascer, que cada novo dia seja prova de que a paz do Espírito Santo é real, duradoura e inabalável. Que os que antes viviam em sobressalto agora caminhem com confiança. Que os que antes choravam pelo medo agora se alegrem pela liberdade. Espírito Santo, expulsa o medo, derruba as fortalezas da ansiedade e estabelece uma paz que não depende das circunstâncias. Que este lar viva na serenidade constante do teu cuidado e que cada vida aqui seja testemunho de que a verdadeira segurança não está no que se vê, mas em quem se crê. Onde o teu espírito está, o medo se cala e a paz reina para sempre. Espírito Santo, o tempo passou, mas deixou distâncias. Pais e filhos que quase não se entendem. Corações que se amam, mas não se ouvem mais. Em muitas casas, o diálogo virou silêncio, o afeto virou costume e a convivência virou obrigação. Espírito Santo, entra agora nesses lares e remove o abismo invisível que separa as gerações. Restaura o amor que se perdeu nas mágoas e reconstrói a ponte entre os que envelheceram tentando ensinar e os que cresceram sem mais querer ouvir. Que o teu poder reconcilie o passado com o presente, o pai com o filho, o avô com o neto, o irmão com o irmão. Que o amor volte a ser o idioma que todos compreendem e a empatia, o laço que todos escolhem manter. Espírito Santo, toca o coração dos pais que perderam a paciência e dos filhos que perderam o respeito. Que o teu sopro traga humildade aos mais velhos e compreensão aos mais novos. Que o orgulho que impede o perdão seja quebrado e que o medo de amar seja curado. Onde a distância cria reencontro, onde a dor planta restauração. Atos 1:8 diz que o teu poder vem para testemunho. Então que este lar se torne testemunha viva de que o amor verdadeiro ainda vence qualquer ruptura. Espírito Santo,
reata laços de sangue, reconstrói lares desfeitos e restaura vínculos que a indiferença quase apagou. Há filhos que esperam um abraço há anos e pais que não sabem mais como oferecê-lo. Espírito Santo, dissolve o gelo das emoções e traz de volta a sensibilidade de sentir o outro. Que palavras sejam substituídas por gestos, que a saudade vire aproximação e que as lembranças amargas sejam apagadas por novas memórias de amor. Que o perdão não seja apenas uma decisão, mas um ato de libertação. Espírito Santo, cura o coração dos que foram feridos pela ausência, pela rejeição ou pela incompreensão. Que nenhum ressentimento tenha mais poder de sustentar muros onde o teu Espírito deseja construir pontes. Espírito Santo, há lares onde a tecnologia une pelas telas, mas separa pelas emoções. Pais distraídos, filhos isolados, famílias presentes, mas desconectadas. Sopra sobre esse lar e desperta o valor do olhar, do toque, da conversa verdadeira. Que cada refeição em família seja momento de reconciliação e que cada encontro seja oportunidade de cura. Que o teu poder transforme a rotina em comunhão e o cotidiano em testemunho de amor renovado. Espírito Santo, restaura o amor entre gerações e ensina-nos a ouvir antes de responder, a compreender antes de julgar e a abraçar antes de criticar. Espírito Santo, visita também as gerações que já partiram e cura as marcas que elas deixaram. Que as histórias de dor se convertam em sabedoria e que as bênçãos dos antepassados cubram os descendentes com graça. Que a herança espiritual desta família não seja de conflitos, mas de união e fé. Que o teu poder percorra o tempo e alcance até os que ainda virão, para que o amor seja o legado transmitido de geração em geração. Espírito Santo, transforma as palavras em pontes e as lembranças em semente de reconciliação. E quando a reconciliação acontecer, que este lar seja exemplo de amor restaurado. Que pais e filhos caminhem juntos, que o respeito seja natural e que o amor seja permanente. Espírito Santo, restaura o amor entre gerações e faz com que esta casa volte a pulsar como uma só família, unida pela fé, sustentada pela tua presença e fortalecida pelo perdão. Que a partir de hoje, cada geração desta família seja abençoada pela anterior e prepare com amor o caminho da próxima. Porque quando o teu Espírito age, o tempo não separa, o sangue não divide e o amor nunca mais morre. Espírito Santo, há fardos que atravessam gerações, dores que não nasceram conosco, mas que nos acompanharam como sombras herdadas. São padrões de fracasso, doenças que se repetem, perdas que retornam, histórias familiares que parecem condenar cada geração a viver os mesmos ciclos. Mas hoje, Espírito Santo, eu te invoco com fé viva. Quebra agora toda maldição herdada. Rompe os laços espirituais que aprisionam esta família a um passado de dor. Que nenhuma herança espiritual negativa tenha poder de se perpetuar, porque onde o teu poder entra, o passado perde força. Que esta casa seja liberta das palavras lançadas há décadas, das alianças feitas sem sabedoria e das memórias espirituais que ainda pesam sobre os filhos e netos. Espírito Santo, escreve uma nova história sobre este lar, marcada por bênçãos e não por maldições, por libertação e não por repetições. Espírito Santo, visita as raízes desta família, vai até o início da árvore genealógica e desfaz tudo o que foi plantado fora da tua vontade. Que toda semente espiritual contrária seja arrancada pela raiz e substituída por sementes de vida, paz e prosperidade. Cancela agora as consequências das decisões erradas do passado que ainda produzem efeitos no presente. Que nenhuma maldição proferida por raiva, inveja ou ignorância tenha poder de permanecer. Assim como está escrito em Atos 1:8, o teu poder vem para nos tornar testemunhas.
Então, faz desta família uma prova viva de que nenhuma herança maldita resiste à força libertadora do Espírito Santo. Que o sangue de Jesus cubra cada nome, cada geração, cada descendente, e que o teu Espírito estabeleça uma nova linhagem de fé, honra e bênção. Espírito Santo, eu te peço que olhes por aqueles que herdaram dores sem entender, filhos que carregam traumas que não viveram, pais que lutam contra batalhas espirituais que começaram antes deles. Que a tua presença se mova no invisível, quebrando os elos que ligam esta casa ao sofrimento de gerações passadas. Que o teu fogo consuma toda raiz amaldiçoada, toda influência herdada de destruição, escassez, enfermidade ou solidão. Que o teu poder seja a nova herança desta família. Que a partir de hoje, cada descendente nasça sob a tua bênção e que os nomes escritos no livro da dor sejam agora reescritos no livro da vida e da vitória. Espírito Santo, transforma o DNA espiritual desta casa. Substitui os ciclos de derrota por ciclos de superação, os de tristeza por alegria e os de vergonha por honra. Que o teu poder percorra cada geração, curando a memória emocional e espiritual desta linhagem. Liberta esta família da influência de pactos ocultos, de palavras de maldição e de qualquer vínculo com forças que não vêm de ti. Que o teu sopro purifique o passado, santifique o presente e prepare um futuro de abundância. Que o nome desta família, antes marcado por lutas, agora seja lembrado por milagres. Espírito Santo, sela esta casa com o teu sangue. Que o inimigo perca o direito de tocar em qualquer membro desta família. Que o teu poder construa uma nova genealogia espiritual, onde as gerações futuras herdem fé, sabedoria e favor. Que o teu Espírito seja a herança que passa de pai para filho, de mãe para filha, como um legado eterno de vitória. Que cada oração feita hoje repercuta nas gerações que ainda virão como escudo e promessa. Espírito Santo, estabelece uma linha de bênção que nunca se romperá e faz destilar o ponto de partida de uma nova história escrita pelas tuas mãos. E quando o tempo passar e as gerações se multiplicarem, que esta família olhe para trás e veja o marco deste dia, o dia em que o Espírito Santo entrou e quebrou o ciclo das maldições. Que os filhos cresçam livres, os pais caminhem em paz e os avós vejam a colheita da restauração. Espírito Santo, remove toda a maldição herdada e transforma esta linhagem em um testemunho de que o poder de Deus é capaz de redimir até as histórias mais antigas. Que a partir de hoje, este lar viva em liberdade total, cercado de proteção e prosperidade, e que o nome desta família seja sinônimo de bênção, vitória e presença do Espírito Santo. Espírito Santo, há lares que vivem sem direção, famílias que caminham, mas não sabem para onde vão. São pessoas que acordam todos os dias apenas para sobreviver, esquecendo que foram criadas para viver com propósito. Mas tu, Espírito Santo, não permites que uma vida seja desperdiçada. Por isso, vem agora e desperta o propósito adormecido desta casa. Sopra sobre cada coração e desperta dons esquecidos, talentos negligenciados, sonhos que foram abandonados pelo medo. Que o teu poder reacenda a visão que o tempo apagou e mostre a cada um o papel que tem dentro do teu plano. Que esta casa deixe de existir apenas como morada física e se torne um altar onde tua vontade se cumpre diariamente. Espírito Santo, muitas vezes o cansaço das lutas fez esta família perder o foco. Mas tu és especialista em transformar cansaço em força e desorientação em missão. Entra neste lar e mostra o motivo pelo qual ele foi erguido. Que não seja apenas um abrigo para corpos, mas um refúgio para almas que anseiam pelo teu toque. Que o teu fogo reacenda o propósito de amar, servir e testemunhar. Que o trabalho, os estudos, as conquistas e até as provações se tornem parte de um plano maior guiado por ti. Espírito Santo,
Desperta a consciência de que esta casa não é um acaso, mas um território santo, escolhido para manifestar a tua glória. Espírito Santo, abre os olhos espirituais desta família para enxergar além das necessidades do agora. Mostra que cada detalhe da rotina tem um propósito celestial, que o cuidado entre os membros, as conversas, as decisões e até as dificuldades sejam instrumentos do teu ensino. Atos 1:8 nos lembra que receberemos poder quando o teu Espírito vier sobre nós. Então, derrama esse poder agora sobre esta casa, que cada pessoa aqui seja capacitada a cumprir sua missão com coragem e sabedoria. Espírito Santo, tira a apatia e desperta a paixão por viver de acordo com o teu propósito. Que esta família entenda que prosperar, curar e vencer são partes de algo maior. Revelar ao mundo o poder do teu nome. Há pessoas que passam a vida inteira buscando um sentido e ainda assim se sentem vazias. Espírito Santo, preenche esse vazio com tua presença. Que ninguém mais nesta casa viva por acaso, sem direção ou motivação. Que o teu Espírito revele o caminho de cada um e que nenhuma decisão seja tomada sem tua voz. Espírito Santo, que o teu sopro se mova entre os sonhos e os planos desta família, alinhando tudo com a tua vontade. Onde houver dúvida, traz clareza. Onde houver indecisão, traz paz. Onde houver medo do futuro, planta fé no teu controle soberano. Espírito Santo, desperta os dons que dormem, que os talentos escondidos nesta casa se manifestem para abençoar outros. Que as palavras se tornem proféticas, as ações se tornem bênçãos e o trabalho se torne serviço. Que o propósito de cada um se una em harmonia, formando um corpo forte e cheio da tua presença. Que esta casa se torne um farol de luz no meio da escuridão, onde cada visitante sinta o teu poder e cada morador viva com propósito renovado. Espírito Santo, faz desta casa um lugar onde tua vontade é clara e tua presença constante. E quando o teu propósito estiver plenamente desperto, que esta casa viva em plenitude. Que os planos humanos se curvem diante da tua direção e que as vitórias desta família sejam frutos da obediência ao teu chamado. Espírito Santo, desperta o propósito desta casa para que ela não viva apenas dias, mas cumpra destinos. Que esta morada seja testemunho de que uma família guiada por ti nunca anda em círculos, mas caminha em linha reta para o centro da tua vontade. Espírito Santo, toma o centro deste lar, define seus passos e faz com que cada batimento, cada palavra e cada ato aqui sejam reflexo da tua vontade perfeita. Espírito Santo, ao longo desta oração, cada palavra foi um clamor, cada suspiro uma entrega e cada pensamento um grito silencioso de quem reconhece que sem ti nada tem valor. Tu és o alicerce invisível que sustenta o lar, a força que impede o colapso e a presença que devolve a ordem ao caos. Por isso, neste momento peço que seles com teu poder tudo o que foi dito, orado e declarado. Que nenhuma palavra de fé pronunciada aqui volte vazia. Que cada oração se transforme em semente plantada no solo do teu propósito. E que cada lágrima derramada nesta jornada se torne testemunho de vitória. Espírito Santo, cobre esta casa com tua autoridade, sela cada coração com tua presença e impede que qualquer força contrária se levante contra o que foi consagrado a ti. Espírito Santo, não permitas que esta oração seja apenas emoção momentânea, mas um divisor de águas na história desta família. Que a tua presença permaneça mesmo após o amém, conduzindo cada passo, corrigindo cada caminho e sustentando cada promessa. Que as palavras de libertação se tornem ação, que as palavras de restauração se tornem realidade e que a fé, desperta nesta oração, continue viva todos os dias. Que as portas abertas pelo teu poder jamais se fechem e que a tua glória permaneça como escudo constante sobre este lar. Que o inimigo,
Ao olhar para esta casa, veja apenas luz, a luz do teu domínio e da tua santidade. Espírito Santo, renova a força dos cansados, a fé dos desanimados e a esperança dos que ainda esperam pelo impossível. Que esta casa se torne um ponto de encontro entre o céu e a terra, um lugar onde tua presença é sentida e tua voz é ouvida. Que a tua unção transborde sobre cada membro desta família, abençoando o trabalho, os relacionamentos, as decisões e os dias que virão. Que o que começou com dor termine em alegria e o que foi marcado por lágrimas seja reescrito com vitória. Espírito Santo, sela este lar com a tua verdade, cobre-o com tua graça e protege-o com teu poder invencível. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te agradeço por cada palavra inspirada, por cada coração tocado e por cada vida transformada através deste momento sagrado. Que a tua presença continue habitando neste lar, limpando o que é impuro, fortalecendo o que é fraco e iluminando o que estava oculto. Que o teu sopro continue a mover as circunstâncias e que o teu poder continue rompendo todas as amarras que ainda tentam resistir. Que cada canto desta casa seja selado pela tua glória e que nada nem ninguém consiga romper o que o teu Espírito estabeleceu. Que esta oração permaneça viva nos céus como um memorial eterno desta aliança de fé, entrega e obediência. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Depois desta oração poderosa, creia, algo invisível começou a se mover dentro da sua casa. O que antes parecia desordem, agora está sendo colocado em seu devido lugar. Onde havia peso, o Espírito Santo trouxe leveza. Onde existia medo, ele estabeleceu paz. E aquilo que o inimigo havia tentado destruir, os laços familiares, a esperança, a fé, está sendo reconstruído pedra por pedra pelas mãos do próprio Deus. Quando o Espírito Santo entra, as trevas perdem espaço, as feridas se fecham e o impossível se torna realidade. Este é o resultado da sua santa presença. Um lar transformado, um coração renovado e uma vida guiada pela luz do alto. O Espírito Santo não apenas ouviu o que você disse, ele também sentiu o que você não conseguiu expressar. E agora, a partir deste momento, ele trabalha nos bastidores da sua história, preparando o renovo, o socorro e o milagre que você tanto esperava. Que esta casa viva em harmonia, que as portas da bênção permaneçam abertas e que a presença de Deus seja o centro de todas as decisões. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou com o seu coração, lembre-se de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para continuar recebendo mensagens e orações inspiradas pelo Espírito Santo. Compartilhe também seu pedido de oração nos comentários. Queremos interceder por você. E se deseja se aprofundar ainda mais nesse relacionamento com o Espírito Santo, conheça nosso e-book exclusivo, preparado com muito amor para fortalecer sua fé e enriquecer sua caminhada espiritual. O link para a aquisição deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida, sobre sua casa e sobre toda a sua família. Até o próximo vídeo.